Então, a Nancy Pelosi é presidente do Congresso americano, era como se fosse o Rodrigo Maia, aqui, né, do Brasil na época, né, ou é mais ou menos isso aí, né, fosse hoje o presidente do Congresso, né, um cara mais ou menos assim. Então, mas lá nos Estados Unidos o cargo tem uma importância maior do que aqui, o Lira, né, só que lá tem uma importância muito maior do que tem aqui, né, mais importante politicamente do que é aqui, né. Então, a gente olha, observando tudo que está acontecendo, a gente vê o velhinho embaixo, o seu governo é uma bosta, 80% dos americanos desaprovando o seu governo, né, o Trump crescendo nas pesquisas, aquela coisa toda que você já conhece, que você já está vendo, milhões de pessoas desempregadas, uma inflação que já chegou a 10% ao ano, né, o Banco Central americano aumentando os juros, né? Eu até falei ontem para você que o dólar aqui subiu um pouco, porque os investidores foram para os Estados Unidos essas últimas 3 semanas em função do aumento do juro que o Banco Central promoveu lá nos Estados Unidos, porém, à medida em que for se assentando a poeira, eles vão voltar para o Brasil. Eu já disse isso para você, quando os dólares saem dos Estados Unidos e vêm para o Brasil, essa movimentação, essa movimentação de capitais, né, que elas saem da América, elas vêm para o Brasil, então a tendência é que diminua os investimentos na América e assim comecem o desemprego aumente, a recessão aumente, enfim. É um círculo vicioso, né? É um círculo vicioso que pode gerar aí um grande problema para a América. Então, o que vai acontecer, irmão, se eles conseguirem uma guerra? Se eles conseguirem uma guerra, aquelas empresas que não vendem geladeiras, mas produzem geladeiras. Produz muita geladeira, mas não vende porque o país está em recessão. Então parou de vender geladeira, parou de vender fogão, diminuiu a venda de carro. Isso se chama recessão. Entendeu? Isso se chama recessão. Então, o consumo começa a cair muito e a América vive em cima do consumo. Produção própria, consumo, gerando receita e renda. Um critério básico da economia deles. Agora, quando acaba o consumo, né, o povo não tem mais dinheiro para comprar, não tem mais condições de financiar o seu consumo, porque não tem dinheiro, porque está extremamente endividado, né, está todo mundo endividado, os caras não têm mais grana, estão numa situação difícil, então eles precisam criar um fator novo. Entendeu? Um fator novo, Eira. E o que seria para a América um fator novo? Uma guerra. Então as fábricas lá são facilmente adaptáveis. Então os caras que fabricam geladeira, fogão, máquina de lavar que não está vendendo, eles de repente começam a fabricar aí aviões, peças para aviões, começam a fabricar então partes de canhões, começam a fabricar então partes de veículos blindados, e então isso começa a girar roda, porque precisa de muita gente, e isso vai gerar emprego. Então a guerra para os Estados Unidos, desde que seja longe do seu país, ela é boa economicamente. Entendeu? Ela é boa. Porque daí o governo injeta dinheiro, produz, injeta dinheiro na economia, né? Injeta muito dinheiro na economia, a economia respira, os empresários começam a ganhar dinheiro, as pessoas começam a receber os seus salários e fica todo mundo feliz. Esse é o milagre americano. Entendeu? Esse é o grande milagre americano de economia de mercado. Sempre foi assim. Então, sempre que os Estados Unidos estão numa situação muito difícil economicamente dentro da sua pátria, dentro do seu país, de repente, do nada, aparece uma guerra. Porém, essa guerra com a China pode ter outras implicações, que talvez não estejam na conta dos Estados Unidos em função da sua arrogância armamentista, né? Porque a América sempre foi muito superior em relação aos seus armamentos aos outros países com os quais ele lutou. A gente pode enumerar vários: Afeganistão, a Indochina, Vietnã, enfim, vários países onde houveram guerras no Iraque, que eram países pequenos e os Estados Unidos iam para cima com a sua grande máquina de guerra. Né? Você sabe que um míssil, por exemplo, um foguete, não sei se você sabe, ele chega a custar 8 milhões, 7 milhões, 20 milhões de dólares. Uma bomba chega a custar 9 milhões, 10 milhões, dependendo do tamanho, da capacidade. Uma guerra se usa milhares de bombas por dia. Então é muito dinheiro, são muitos bilhões, é muita grana. E tem muita gente grande que comanda o país, que é dono dessas empresas de armamento, muita gente grande. Gente importante, gente que decide. Né? Gente decide, mas eles perderam a guerra no Vietnã, mas isso não importa. Não importa o quanto foi gasto. Não importa o quanto gerou na sua economia, entendeu? Então, a gente observando hoje a Nancy Pelosi indo para Taiwan, o que é que a gente vê? O que é que a gente enxerga? A gente não enxerga apenas os Estados Unidos querendo defender a democracia de Taiwan, não. Não. Nós não enxergamos apenas isso. Nós enxergamos na Nancy Pelosi indo até Taiwan, desafiando a China duas coisas. Primeiro, a gente vê a possibilidade da quebra do Império Chinês. Pastor, por que os Estados Unidos precisam quebrar o Império Chinês? O Império Chinês, ele cresce muito rápido em função da fabricação das suas armas. A gente sabe que eles copiam tecnologia, né? A gente sabe de tudo isso, não vamos entrar nisso aí, porque a gente vai só perder nosso tempo. Então a gente vê a China, o exército chinês, vamos falar de quantidade de navios, por exemplo. A China já tem mais navios que os Estados Unidos de guerra, já tem mais. Já passou em número de navio, já passou a Rússia em número de navio, porque eles estão produzindo muito navio. A China está produzindo muito navio de guerra. Porém, a China tem apenas um porta-aviões e está terminando a construção do segundo. Os Estados Unidos têm 12. O porta-avião é um meio para levar a guerra aonde você vai lutar. Né? Então, o porta-aviões
vão ali 6 mil, 7 mil pessoas só na tripulação. E cada porta-aviões leva em média 15 a 20 navios em torno dele, que protegem o porta-aviões. Uma quantidade muito grande de aviões, então a gente chama isso de frota. Todos esses navios que vão junto com o porta-avião, com os aviões, com os helicópteros, com tudo que vai junto ali, né, com tudo que vai junto, se chama de frota. Então os Estados Unidos têm 10 frotas. Tá? Mais de 10 frotas. E ele tem mais 2 porta-aviões que constantemente estão em reparos, então vou dar um total de 12, mas a princípio são 10 frotas americanas, contra uma chinesa e a segunda que está sendo construída agora. Então, se eles não pararem a China agora, e a gente está olhando aqui para um aspecto geopolítico, se eles não pararem a China agora, eles não param nunca mais. Eles não param nunca mais. Né? Já tem as fragatas, os torpedeiros, contra-torpedeiros, navio antimina, tem uma série de navio de combustível, uma série de navios que vão junto com eles. Então, dizem, eu estou te dando aqui uma visão de estrategistas militares, eu não sou isso, de estrategistas militares, que se a América não criar uma guerra com a China agora para parar a China, para destruir o que eles têm, para poder atacar a China e destruir suas fábricas de armamento, aquela coisa toda, tal coisa e tal, parar, destruir seu porta-aviões, os seus navios mais modernos, os seus aviões, né, que são cópias dos aviões americanos, mas dizem que são aviões muito bons, a gente não sabe, porque nunca os viu em uma batalha. Então, nós não sabemos de fato se são chineses, né, Xing-Ling, ou se são coisas boas, ninguém sabe, apenas de ouvir dizer. Então, agora, seria uma grande oportunidade para a América fazer uma guerra. Uma grande oportunidade. Né? Uma grande oportunidade para a América fazer uma guerra. Porém, existem o contraponto. Pastor, qual é o contraponto? Que muita coisa da América vem da China. A América depende de muita manufatura que vem da China. Entendeu? Muita manufatura, muito produto chinês que abastece os Estados Unidos que eles não produzem. Então, o Trump já vinha fazendo isso, correndo atrás das empresas, fazendo com que as empresas, olha o iPhone, por exemplo, que você compra, que eu não, mas a maioria das pessoas tem um iPhone, eles são produzidos na China. Todos. Todos. Né? Então seria o primeiro produto, a América fica sem iPhone. Isso é só um exemplo que eu estou te dando. As grandes fábricas de TVs, 4K, né, 8K, China agora já está mudando para a Coreia, está mudando para outros lugares, mas até então é tudo na China. E eles então começaram a tirar, saindo, enfim. Né? Então existe uma série de coisas, né, porque a China não produz comida, mas o resto ela produz tudo. Então o que está acontecendo? Está acontecendo, nós vivemos a eminência de uma guerra. Que ela pode não acontecer? Pode, mas dificilmente não vai acontecer. Dificilmente essa guerra não, essa é uma guerra marcada. Eu não estou falando isso porque eu disse que isso ia acontecer há muito tempo atrás aí, né? Que depois da guerra da Rússia viria da China e Taiwan e, né, dos Estados Unidos e a Inglaterra, principalmente. Você sabe que Taiwan era uma republiqueta da Inglaterra, você sabe disso, né? Uma republiqueta da Inglaterra, que quando a Inglaterra saiu, porque havia conquistado Taiwan, que é uma ilha, ficou ali então de devolver para a China, devolveu, porém a maioria das pessoas que moram lá são ingleses, enfim, tem uma série de implicações aí, né? Então, na minha opinião, nós estamos na porta da guerra, na minha opinião. Na porta da guerra. Né? Existem sirenes já tocando na China, sirenes de guerra, sirenes que sinalizam aí toques de recolher, dizem, né? Eu já vi aí alguns canais já estão tocando. A China está deslocando blindados para navios, uma grande quantidade de blindados foram vistos, imagens por câmeras, por moradores que estão postando essas imagens, né? Satélites também já estão mandando imagens de trens chegando de toda a parte da China no seu litoral, com blindados, obuseiros, né? E esses blindados todos sendo colocados dentro de navios. Essas imagens já estão disponíveis na internet nos lugares adequados. Não é qualquer lugar que você acha essas imagens, mas elas já estão lá. Agora, nesse momento, tá? Nesse momento, os blindados estão sendo, os navios estão sendo carregados com blindados, ok? Grandes deslocamentos de tropas, de soldados também, né? Indo para esse lugar. E você pode dizer para mim assim, pastor, mas isso não seria só um jogo de cena? Pode ser. Assim como todo mundo achava que a Rússia também estava fazendo um jogo de cena nas fronteiras da Ucrânia. E o pastor aqui falava, ó, o Putin vai entrar na Ucrânia e vai marchar com botas de ferro lá dentro. E todo mundo dizia, pastor mentiroso, isso não vai acontecer. Imagina se os caras vão atacar a terra do Catatal, não vai acontecer nada, isso é mentira, esse pastor é mentiroso. Teve até uns imbecil aí, né, fazendo vídeo dizendo assim, olha a profecia do pastor que ia ter guerra na Rússia e não teve nada, mentira, o Bolsonaro foi lá, pastor Sandro mentiroso, né? Tem um monte de gente em canal do YouTube que gosta de se promover, né, na custa de outros, fazendo esse tipo de coisa, que hoje estão falando que o pastor é mentiroso, que o pastor tá falando que vai ter guerra na China, né? Isso é uma cara de pau, né? Um bando de vagabundo mentiroso, né, irmão? Fica usando o nome das pessoas em vão, e depois, quando se mostram mentirosos em função dos fatos, porque eu digo sempre aqui que o tempo não esconde ninguém, o tempo não poupa ninguém. E o tempo mostra quem fala a verdade e quem é mentiroso. Né? O tempo não poupa ninguém. Então agora a gente vê essa grande movimentação, assim como aconteceu atrás, 7 meses atrás. Entendeu? A gente observando, então, os acontecimentos, a gente poderia, então, fazer um prognóstico do que viria a acontecer se, de fato, houver a guerra, porque eu posso estar errado. Eu posso estar errado. Eu não sou dono da verdade. Né? Eu não sou dono da verdade. Eu posso estar errado. E eu espero estar. Né? Espero estar errado. Espero estar. Mas até agora não errei. Né?
para desespero das pessoas que me detestam, até agora não errei nenhuma. E tudo que falaram que era que eu disse e era mentira já aconteceu, né? Mas tá bom, a gente está falando aqui sobre notícias e não profecias, né? Sobre notícias. Então, o que pode acontecer, irmão? Começando uma guerra, se de fato a guerra começar, China e Taiwan, essa guerra vai envolver a Inglaterra, essa guerra vai envolver os Estados Unidos, essa guerra vai envolver a Austrália, essa guerra vai envolver muita gente. Essa guerra vai envolver o Canadá, né? Porque são países irmanados, América, Canadá, Inglaterra, Austrália. Então, no mínimo, são esses países. O Japão. A história diz que quando uma guerra passa de 7 países, quando tem mais de 7 países envolvidos, se torna uma guerra mundial. 7 países envolvidos se torna uma guerra mundial. Por quê? Porque os países de língua inglesa, todos eles têm um pacto, a lei OTAN, tá? Então eu queria dizer para você que, segundo notícias que eu recebi agora, há um deslocamento de dezenas de aeronaves americanas que estão saindo do Japão, dezenas de caças, saindo do Japão e indo para Taiwan. Dezenas de caças americanos decolando das bases do Japão, que é uma movimentação de um porta-aviões que estava ancorado, aportado, parado no Japão, um porta-aviões parado no Japão, que já saiu do porto direto para o Estreito de Taiwan. O Estreito de Taiwan é um lugar entre Taiwan e a China. Entendeu? Então já saiu, já tá deslocando. Você sabe que o navio anda devagar, então demora um pouco para chegar. Aí, mas já saíram do porto japonês e em função da movimentação bélica da China, então este porta-aviões que está no Japão, né, já está sendo deslocado outro porta-aviões que está um pouco perto, já está indo para a região também. Previsão de chegada é amanhã ou depois da manhã, né? Então isso é uma coisa muito séria, isso não é brincadeira. Uma coisa muito séria. Se a China cumprir a ameaça, então quais vão ser os desdobramentos? Isso é uma coisa muito importante para mim e para você. Os caras vão se matar lá? Vão se matar. Você vai lembrar aí de uma visão que o pastor Santo teve, né? Algum tempo atrás. Se você buscar no YouTube, você vai encontrar ela tá lá. Quando o pastor teve uma visão de uma guerra no Japão, Coreia, China, aonde embaixo do mar ali, naquela região, tinha milhares de pessoas mortas. Você vai olhar aí, se você quiser, você vai no YouTube, você vai achar. No nosso canal aí no YouTube, você vai achar essa visão de guerra no Oriente, você vai ver, o pastor falou isso aqui, né? Então, vai morrer muita gente? Sim, vai envolver a Coreia do Sul, vai envolver a Coreia do Norte, vai ser um inferno ali naquele lugar, né? Vão atacar o Japão, você não tenha dúvida nenhuma disso, eu já avisei isso aqui também, eu já falei sobre o que vai acontecer no Japão, né? Então vai ser ali uma situação muito difícil, mas no primeiro mês, o segundo mês, né, vai ficar complicado, mas o que vai acontecer um pouquinho para frente? Um pouquinho para frente vai acontecer o quê? Um pouquinho para frente vai haver um grande bloqueio na China. Um grande bloqueio, como eles tentaram bloquear a Rússia. Entendeu? Como eles tentaram bloquear a Rússia economicamente, eles vão bloquear a China. Então, todos os países signatários da OTAN, da ONU, né, os países signatários que se dizem países amigos e irmãos, que se autoprotegem, dentre eles está o Brasil, porque o Brasil tem um acordo com os Estados Unidos, eu quero que você não esqueça, que
foi assinado, de proteção mútua, né? País irmão. Eu quero que você não esqueça disso, né? Eu falei para você que nós estamos vivendo aí a época de Mateus 24, já falei para vocês aí, né? Eu já falei para vocês aí. Então, quando a América, sobre esses acordos, resolver estrangular a China, que é o que eles vão fazer, você sabe disso, eu sei, todo mundo sabe, até o sapo da esquina, você perguntar, ele sabe que isso vai acontecer, que a China não produz comida. Eu já falei aqui para você de uma visão que eu tive do Bolsonaro, talvez você não lembre, mas eu vou lembrar você, ela está aqui no nosso canal. Uma visão que Deus me deu, que eu vi o Bolsonaro com a roupa do Capitão América. É simbólico isso. Você vai lembrar, isso está aqui no YouTube, que tinha um Colt, um revólver, que significa uma arma americana, né? E ele vinha e fechava uma mangueira, apertava com as suas mãos, uma mangueira que saía do coração do Brasil e bombeava sangue lá no coração da China. Lembrem da visão que o pastor teve? E o Bolsonaro vinha e trancava aquilo, né? Então você tem que lembrar das coisas que Deus está avisando a gente faz tempo. Faz tempo. Então isso é o estrangulamento que vai acontecer. E eu já falei aqui para você sobre isso, né? Já falei aqui para você sobre isso, que você precisa muitas vezes, para imaginar o que vai acontecer, você precisa se colocar no lugar dos caras. Quem é que dá comida para a China? Não é dar no sentido de dar, é que alimenta a China. É o Brasil, irmão. É o Brasil. E para estrangular a China, tem que trancar o quê? Trancar o Brasil. Então lembre da visão, trancando a mangueira, né? Lembra da visão. Tranca o Brasil, mata a China de fome. Entendeu? Se trancar os portos brasileiros, mata a China de fome, porque não tem aonde comprar comida, irmão. Eles não produzem nada, pouco ou muito pouco. Entendeu? Então eles vão trancar o Brasil, o Bolsonaro vai trancar junto com os Estados Unidos, numa eventual guerra, se isso tudo acontecer, né? E aí você vai dizer, tá bom, mas daí como é que nós vamos fazer? O Brasil não vai vender comida, daí a gente tá ferrado, irmão. Vamos estar num tempo de guerra. Vamos estar num tempo de guerra. Eu já falei para você que o sinal da guerra no Brasil, eu já disse para você, vou repetir. Eu quero pedir para você que está no YouTube aí, por favor, dá o teu like aí, irmão. Só 8.000. Estamos com 18.000 pessoas. Um beijo para todo mundo que está ao vivo aí conosco, né? E só 8.000 curtiram. Então curte a nossa live aí, irmão. Ajuda a gente aí, dá uma moral pro pastor aí. Eu tô falando para você de geopolítica e de profecia agora, né? Geopolítica e palavras proféticas, que muita gente não acredita, mas não tem problema, né? Faz parte. E eu disse para você que o sinal de que a guerra estaria chegando no Brasil, lembre-se disso, era a chegada de material bélico no Brasil, como helicópteros, aviões, navios. Lembre do que o pastor disse, vindos da América, já na eminência de uma guerra entre o Brasil e a China. Lembre-se do que o pastor disse. Quando eu falei isso a primeira vez, todo mundo achava isso impossível já hoje. Muitos comentaristas de geopolítica falam a mesma coisa que eu disse há mais de 3 anos, 4 anos atrás eu estou falando isso. Não é de agora. E venho sempre lembrando você das coisas que Deus falou, que nós vamos ter uma guerra no Brasil. Você lembrar do 7 de setembro, quando o presidente Bolsonaro deu uma declaração dizendo: nós temos que tomar cuidado, porque temos uma nação aí nas portas do Brasil querendo entrar aqui. De quem você acha que o Bolsonaro estava falando?
De quem você acha que o Bolsonaro está falando? Quem é que nós temos um candidato aí no Brasil que quer vender tudo para a China, que fala que o governo chinês é o melhor governo do mundo? Quem nós temos aí? Nós temos um candidato que fala isso. O Ciro Gomes, tem um vídeo dele rolando aí, falando que a China está na fronteira do Brasil, na Venezuela, pronto para invadir. Veja a live do que o Ciro Gomes fez. Se você acha que o que eu estou falando aqui não é verdade, o que Deus fala para mim, porque eu não vou buscar em qualquer lugar para te falar isso. Não. Eu te falei o que Deus me falou, que Ele me mostrou e disse que vai acontecer. E tem muita gente que ainda duvida. Então, ouve aí, irmão. O Ciro Gomes falando sobre a China, que quem invadiu o país. Agora, você imagina se o Brasil, de fato, tudo isso que eu estou falando acontecer, a guerra, né? E a China for trancada pela ONU, for trancada pela OTAN, né? Eu sei às vezes que o Ciro Gomes é uma bosta, eu também não gosto, mas o cara está falando sobre esse assunto. Né? O Ciro Gomes tem um monte de defeito, mas tem uma coisa que ele não é, burro. Ele não é burro. E ele é brasileiro, ele pode ter um monte de problema, mas o Ciro Gomes é brasileiro. Ao contrário de outros. Né? Não estou puxando o saco dele, não voto nele, não gosto dele como político, mas ele é brasileiro. Entendeu? Então a gente tem que dar honra a quem tem honra, e não é porque o cara é doido, né? Gosta de bater um base que eu. Não, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, se você procurar o vídeo aí, eu nem sei, alguém me mandou, eu vi, eu nem sei onde é que tá o vídeo, né? Mas se você assistir, você vai ver ele falando da China, que a China quer invadir o Brasil, que a China quer tomar o Brasil, né? Entendeu? Só que o Ciro Gomes é um político, o pastor Sandro é um pastor, eu falo das coisas espirituais, não das físicas. E eu não estou falando isso agora, eu estou falando isso faz anos que eu estou falando. Faz anos que tem gente me batendo, dizendo que eu sou louco, que onde é que já se viu ter guerra no Brasil, que não vai ter guerra coisa nenhuma, que eu sou um louco, que isso não vai acontecer. Espera aí, você vai ver. Espera. Eu já falei, o tempo não esconde ninguém, irmão. O tempo não esconde ninguém. O tempo vai mostrar quem fala a verdade e quem é mentiroso. O tempo mostra. Você acha que a China vai comer o quê se trancar eles? Se a gente parar de vender produto para a China, eles vão vir aqui buscar. Você acha que não? Você acha que os caras não vão vir aqui tomar o Brasil para levar o que nós temos? Você acha que não? Eles vão morrer de fome, sentar lá todo mundo e morrer de fome, dizer, vamos ficar aqui, vamos morrer de fome, coitadinho do Brasil, brasileira, tudo gente boa, não quer vender comida para nós, mas nós vamos sentar aqui e vamos morrer. Lembra quando o pastor Sandro falou que o Bolsonaro vai assinar 3 decretos? Você lembra na palavra profética? Estado de defesa, estado de sítio, estado de guerra, você esqueceu? Eu falei isso aqui. Está gravado aí, está no YouTube. Talvez você seja novo aqui no meu canal, você não me siga há muito tempo, você não viu as coisas que eu tenho dito, mas eu falei isso aqui. Que o Bolsonaro ia assinar 3 decretos. O primeiro de defesa, o segundo de sítio, o terceiro de guerra. E quando for assinado isso, irmão, muitas outras coisas vão acontecer. Eu já falei isso aqui para você. Já falei. De um tempo para cá, tem um monte de pastor, pastora, missionário profetizando guerra no Brasil. Eu vi guerra, eu vi invasão, eu vi homem descendo de paraquedas. Muita gente está falando, mas quando eu falei, ninguém falava. Lá atrás, eu não estou dizendo que estão me copiando, eu não estou falando isso. Eu acredito que o Espírito Santo fala a mesma coisa para todo mundo, quando a pessoa é de Deus. Mas tem gente que duvida e acha que não vai acontecer nada, que os caras vão perder na boa, né, irmão? Que quando eles perderem, porque eles estão tentando tomar na boa, você sabe como, né? Que eles estão tentando tomar, você já sabe como. Porque tem um candidato aí a presidente que, se ele ganhar, o Brasil é China. É comunismo, irmão. Não tem conversa. Não tem conversa. É China. Se o cara ganhar, o Brasil é China.
Entendeu? Não duvide disso. Não duvide disso. Agora, se o cara não ganhar, e não vai, eu já disse para você que não vai, que você tem que confiar, confie no nosso presidente, confie nas Forças Armadas, confie no Exército. Eu já falei para você, confie, pode confiar. O que eu tô te falando aqui irmão, confia. Eu tô te falando as coisas que Deus me mostra. Aí quando Deus me mostrava, às vezes eu recebia ligação dizendo assim, meu Deus, pastor, aquilo que eu recebi num papel aqui que ninguém viu, as pessoas falavam para mim, você vem na live e conta, como é que você sabe disso? Isso é secreto, pastor. Quantas vezes eu escutei isso? Já. Entendeu? Eu escutei isso. Meu Deus, pastor, essa é uma informação secretíssima. Ninguém sabe. Você vem na live e tá, eu falo que foi Deus que me falou. Isso não é estratégia militar minha que eu tenho, ou que alguém, não tem isso, irmão. Entendeu? Mas nós não vamos ser livres de passar pelo tempo de batalha. Isso não vamos escapar, irmão. Não vai escapar. Porque não depende de nós do Brasil, não depende da gente. Queria que você entendesse isso. Não depende de você, não depende de mim, não depende de se você acredita, se você não acredita, se você acha, se você não acha. Cara, isso não importa, nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de fome, de flagelo, que não depende de mim nem de você. Não depende de nós. Entendeu? Não depende de nós. Isso é um plano antigo. Por que você acha que durante 16 anos as nossas forças armadas foram desmanteladas? As nossas forças armadas ficaram a Deus dará, nós não temos navio, nossos navios são podres, nossos aviões são podres. Irmão, 16 anos sem investimento. Por que você acha que esses deputados, senadores de esquerda vão no Congresso e ficam berrando que está gastando mais dinheiro para comprar arma e munição do que gastar nas escolas, que está gastando mais dinheiro para comprar onde é que já se viu? O Bolsonaro aumentou aí o dinheiro do exército 3 vezes e tá tirando dinheiro da escola. Por que você acha que esses comunistas escondidos nos nossos congressos, no Senado, estão fazendo isso, irmão? Isso é método, irmão. E você não acorda, você não se liga. Entendeu? Você não se liga, irmão. Você fica aí viajando na Globo, viajando nessa merda dessa novela da Globo, nesses comentaristas idiotas que não sabem de nada. E a marmita, fast food, China Box, rolando frouxo para todo mundo. Ou você acha que não? Você acha que não? Que essas marmitas China Box aí tá rolando frouxa aí, na mão de muita gente? Você acha que não, irmão? Você acha que ninguém sabe disso? Que todo mundo é otário aqui no Brasil? É isso que você acha? Eu estou falando para você das coisas que eu vi, que Deus me mostrou. Mas agora eu ouço coisas que as pessoas me falam. Entendeu? Ninguém é otário, irmão. Ninguém é idiota. Ninguém é otário, irmão. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Hoje, graças a Deus, louvado seja Deus, o povo está acordando, porque só falta o povo acordar. Porque o resto já está todo mundo acordado e muito esperto. E muito esperto. Tá todo mundo ligado, não? Você acha que não? Você acha que não? Então, quando a gente olha para Taiwan, a gente olha para a chave de liga e desliga. Chave de liga e desliga. O Brasil foi convidado a entrar para a OTAN, porque a Colômbia já era. Talvez você não esteja lendo as leituras adequadas, né? Talvez você não esteja lendo as páginas certas, então você não está vendo o que está rolando. Não está percebendo. Mas a gente tem que ficar esperto. A gente tem que orar pelo Brasil, irmão. Eu estou falando para você, gente, ore pelo Brasil. Ore pelo Brasil, irmão. Ore.
Ore pelo Brasil, ore pelo nosso presidente. Nós estamos na boca do negócio, irmão. Eu quero muito, irmã Carlota, tá errado, muito. Nossa, como eu quero que você me chame de mentiroso, como eu quero isso, você não tem noção. Quero muito que você diga, nossa, pastor, você é um profeta de Baal, tudo que você fala não acontece. Meu Deus, como eu quero ouvir isso, irmão. Como eu quero ouvir isso, as visões que Deus me deu do que vai acontecer no Pará, no Amazonas, no Rio Grande do Norte, no Maranhão. Deus me deu visões horrorosas, irmão. Você não tem noção. Eu nem falo. Nem falo. Nem falo, irmão. As coisas que Deus mostrou, Mato Grosso. Eu nem falo. Vou falar para quê? O tempo vai mostrar para todo mundo, irmão. Quem é quem? O tempo vai mostrar e o tempo está chegando. E quando eu vejo uma treta dessa, porque tem muita gente que não se liga, que está vivendo como Alice no País das Maravilhas, que fica pensando, nossa, pastor, mas será que vai ser esse ano? Nossa, cara, olha pro jornal, irmão, acorda, acorda. Olha pro que está acontecendo lá, caramba. Tu tá dormindo ainda, pensando, mas eu tô pensando, porque, irmão, acorda, cara. Acorda. Olha o que nós estamos vivendo dentro do Brasil. Por que você acha que os caras estão fazendo de tudo para derrubar o Bolsonaro? Quem que você acha que está por trás de tudo isso? Da onde vem tanto recurso, tanta condição para os caras estar lutando contra o Brasil, lutando a favor do comunismo? Da onde você acha que vem tudo isso? Quem é que você acha que está formulando? Lembre-se da Primavera Árabe. Lembre-se da Primavera Árabe, onde a CIA, irmão, pagava pessoas, criou grupos, fatos para gerar grandes revoluções, para derrubar os presidentes daquela nação, para que eles tomassem conta com outro presidente que era a favor deles. Acorda, irmão. Acorda. Que mundo que você vive, cara? Você não vê as coisas, você é cego, você é surdo. Acorda. Acorda. As pessoas têm que acordar, irmão. As pessoas têm que acordar. Acorda. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. As facções como cresceram, se fortaleceram. Com a ajuda aí de pessoas importantíssimas. Como é que pode? Tá todo mundo vendo, mas ninguém liga os pontos, ninguém liga um ponto no outro ponto, no outro ponto. Por quê? Por quê? Mas por que que os caras da esquerda querem que aquele não vá lá, não entre aqui, não faça isso? Por quê? Quem está escondido lá, irmão? Quem está se levantando? Quem está se fortalecendo nesse tempo? Entendeu? Quem tá? Por que o pastor vem aqui sempre, tá orando pela polícia militar, pelo comando da polícia militar? Pô, você não acorda, cara. Acorda. Em que mundo você vive? Em que mundo você vive? Você é a Alice? Vive no País das Maravilhas? Acha que o mundo lá fora é bonzinho? Que o diabo dorme, irmão? Isso que você acha? Olha como está o Brasil. Tem áreas do Brasil onde ninguém pode entrar. Já existem pessoas lá que mandam. E não é o Estado. Teve um estudo aí que tem uma facção criminosa no Rio de Janeiro que tem mais integrantes nessa facção criminosa armados do que o número de policiais militares no estado do Rio de Janeiro. Será que você não vê isso? Você não acorda? O que a esquerda quer? O que a Venezuela se tornou? Você sabe que, segundo a ONU, os índices, o IDH da Venezuela é menor do que o do Haiti. E a Venezuela já é o país mais pobre da América. E ano passado, ano retrasado, você via Gleisi Hoffmann e grandes apoiadores aí do PT dizendo que o modus operandi do Maduro é o melhor. O Haddad, eu apoio a Venezuela, eu apoio o Maduro. Os vídeos estão aí, é só você ver. E você não acorda? E você ainda acredita nessa conversa dos pobres, do trabalhador? Você acredita nisso?
É isso que você acha? Onde a gente vai parar? Eu não sei. Não sei. Eu só sei o que Deus mostra para mim. É isso que eu falo para você, essa é a minha função. Eu tô aqui por isso. Esse tempo da minha vida, eu tô aqui por isso. Apanho muito, levo puta. Um monte de gente se levanta, vem no YouTube, faz vídeo, fala que eu sou feiticeiro, que eu sou bandido, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eu tô cagando porque as pessoas falam. Desculpa eu falar assim, usar essa palavra chula, eu até não gosto muito, mas esses dias meu presidente usou, então vou usar também. Eu cagando porque essas pessoas acham. Eu tô aqui para cumprir minha missão e eu tô cumprindo. Eu tô cumprindo, tô falando o que eu tenho que falar e tô falando para você. Agora, se você não acorda, você não, ainda assim você não acorda, ainda assim você fala, chega 9 horas, você vai lá assistir a tua novelinha da Globo, né? Chega 8 horas, você vai lá assistir o teu jornal nacional, porque você não acorda, não percebe o tempo que nós estamos vivendo, o que está acontecendo no nosso Brasil, a alienação das crianças nas escolas, os jovens, não acorda, os black blocs e tantas outras, né? Então a gente não está esperando o melhor, estamos esperando o pior. Eu já disse para você, estive em Brasília ali, né? Conversei com algumas pessoas e eu pude olhar nos olhos e dizer, olha, você sabe que, não, eu sei. Olhando nos meus olhos, eu escutei isso. Não, eu sei. Tempo é esse aí. Só falta acontecer isso aqui agora. Então, quem tem que estar acordado, está acordado. Quem tem que estar acordado, está acordado. Quem tem que estar ligado, está ligado. Vocês não viram uma entrevista do nosso comandante do Exército lá no Congresso? Falando sobre isso? Nosso general comandante do Exército, procure a entrevista dele lá no Congresso. Quando ele é perguntado por um senador de esquerda, falando sobre a capacidade, a desenvoltura do nosso país, ele disse: o Brasil até hoje é um dos únicos países grandes do mundo que nunca teve um exército marchando nos arcos da nossa nação, graças ao nosso exército e graças a Deus. Agora, o que você vai fazer daí? Eu tô te dando informação, você faz o que você quiser, porque eu já tô com o saco cheio de ficar falando as coisas aqui, por não enchendo meu saco. Né? Eu tô avisando, tô falando. Então eu já disse para você, Deus tem falado, presta atenção nos sinais. Presta atenção nos sinais. Ok? Eu já falei para você, agosto é o mês 0. A gente tá aí, em agosto. Chegamos. Né? Foi difícil chegar até aqui, de 2019 até aqui, agora chegamos. Então nós vamos aqui pensar, eu e você, né? Vamos aqui pensar o que é que os caras são capazes de fazer, até onde eles são capazes de chegar aqui dentro do Brasil, para tomar o poder. Você ouviu aí o Zé Dirceu, o Daniel falando que o poder não se conquista, ele é tomado. Né? Então, o que os caras são capazes de fazer para tomar o poder? Já estão vendo aí, agora as pesquisas estão começando a mudar, você já está vendo. Já saiu uma Paraná Pesquisa em São Paulo, dando Bolsonaro com 40% e Lula com 32% em São Paulo, ou 36%, eu não sei, não me lembro bem agora. Essa é a primeira, porque agora tem que mudar o método, agora não pode fazer migué, não, agora vai começar a aparecer pesquisas aí mais perto da realidade. Eu acho que para mim é muito diferente disso, mas às vezes estão mais próximas da realidade, dando Bolsonaro aí no primeiro turno já.
Então, quando sair as pesquisas e os caras perceberem definitivamente que as suas pesquisas mentirosas e malditas não geraram nenhum fato no meio da população brasileira, né? E que a população brasileira de fato apoia esta ideia nacionalista do presidente Jair Messias Bolsonaro, essa ideia brasileira, Deus, pátria, família, né? Que o povo quer isso, quer ter um Deus para adorar, quer ter uma igreja para orar, quer ter uma família para chamar de sua e quer ter um país para chamar de seu. É isso que o presidente Bolsonaro prega e fala, né? Então aqueles que se alinham a esse começam a aparecer nas pesquisas e de 40 mais um pouquinho, faltam exatamente hoje 60 dias para a eleição. 60 dias para a eleição, né? Faltam exatamente 60 dias para a eleição. Hoje, dia 2. Então a gente tem que pensar em o que os caras são capazes de fazer para mudar isso, já que no voto não vão conseguir. Durma com esse barulho, né? Durma com esse barulho. Entendeu? Faltam 60 dias para o pleito. 60 dias, né? Então eu acredito que a gente deve, então eu e você devamos, né? Eu e você devamos aí abrir os nossos olhos, né? Caldo de galinha, não é assim? Não faz mal para ninguém, né? Caldo de galinha não faz mal para ninguém, não alimenta, mas também não faz mal. Que nós possamos estar orando a Deus pelo país, né? Orando a Deus pela nossa nação, pela nossa pátria, pela nossa família, todos nós, mas com muita atenção naquilo que está rolando. Preste atenção, escute isso. Preste atenção nos sinais, tá? Preste atenção nos sinais. Eles estão claros diante dos olhos de todo mundo. Vamos ficar todo mundo esperto, né? Todo mundo ligado para aquilo que está por vir na nossa vida. Tá bom, gente? Não esquece de dar o teu like. A gente mais uma vez aí passou de 22 mil pessoas na nossa live. Muito obrigado pela tua audiência, tá? Muito obrigado pela tua audiência. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.